amigos catequizandos e queridos familiares. Desde o início da catequese virtual, em todos os encontros, sempre lemos uma passagem do Evangelho e o Padre Tiago esteve conosco em todas as semanas, refletindo sobre a leitura que foi realizada. Por estarmos no mês de setembro, momento em que intensificamos ainda mais os nossos estudos sobre a Bíblia, o diácono Vinícius está nos ajudando a refletir e a aprender um pouquinho mais sobre a Sagrada Escritura. Devemos sempre ter em mente que quanto mais conhecemos sobre a Bíblia e a estudamos, mais ela se torna luz para guiar os nossos passos, iluminando nossos caminhos e nos conduzindo ao exemplo que Jesus nos deixou. Na medida em que vamos lendo e acolhendo a Sagrada Escritura, ela se torna um alimento para a nossa fé e nos incentiva no compromisso de cada vez mais seguir os ensinamentos de Jesus como verdadeiros filhos de Deus. Catequizandos, precisamos refletir sobre a importância de nos prepararmos para aprender um pouquinho mais a cada encontro de catequese, para sermos discípulos de Jesus, sempre comprometidos, fazendo com que nossas atitudes demonstrem que realmente somos cristãos e exemplos para todos que estão ao nosso lado. Que a exemplo de Nossa Senhora, que colocou sua vida à disposição da vontade de Deus, nós também consigamos abrir os nossos corações para vivenciar a palavra de Deus, levando o que aprendemos por todos os lugares em que passamos. Permaneçam firmes em oração junto às famílias de vocês e tenham certeza que todo aprendizado que vocês acumularem nunca será em vão. O conhecimento sempre é extremamente valioso em todos os momentos da vida. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 35. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias.
e Jesus dizia isso abertamente. Então, Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então, Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim e da boa notícia, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimadas crianças da catequese de nossa catedral, caros pais, familiares, amigos catequistas, acabamos de ouvir o evangelista São Marcos nos narrar que Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos. O que estão dizendo por aí de mim? Quem dizem que eu sou? Depois, Jesus direciona a pergunta para eles mesmos. E vós, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias. A mesma pergunta que Jesus fez para os primeiros discípulos, também faz para nós. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você, criança da catequese, que se prepara para a primeira Eucaristia? Quem é Jesus para você? Logo depois, continuando o Evangelho, Jesus anuncia aos seus discípulos que irá passar pela cruz, irá sofrer, mas ao terceiro dia, após a sua morte, irá ressuscitar. Simão Pedro, não mais tomado pelo Espírito de Deus, mas pelo seu próprio Espírito, pela sua própria vontade, não queria que Jesus sofresse, mas esta não era a vontade de Deus. Por isso que Jesus diz para ele: Vá para trás de mim. Esta é a tradução correta do grego. Vá para trás de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus. Devemos sempre, como discípulos, estar atrás de Jesus. É Ele quem determina os nossos passos. Só teremos sucesso na vida quando seguirmos a Jesus. Sigamos os passos do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem deve estar sempre à nossa frente, conduzindo os nossos passos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Olá, queridos catequizandos de nossa Catedral de Santo Antônio, sejam bem-vindos ao nosso encontro, segundo domingo do mês de setembro, já nas proximidades aí de duas celebrações muito especiais ao longo dessa semana. Terça-feira, dia 14, festa da exaltação da Santa Cruz, e no dia 15, intimamente ligada à celebração da exaltação da Santa Cruz, nós vamos festejar Nossa Senhora das Dores, a Virgem Maria associada aos sofrimentos de Jesus. São celebrações muito bonitas e muito importantes. Da cruz de Cristo provém a salvação e a vitória, a nossa fonte de esperança. Do lado aberto de Jesus nasce a Igreja. Do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo jorram os 7 sacramentos. Como nós já estudamos lá no comecinho do ano, os 7 sacramentos são 7 canais pelos quais a graça de Deus é derramada, é doada, é presenteada a cada um de nós. Pois bem, continuando a nossa catequese sobre a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, gostaria hoje de poder entrar com vocês de modo bastante direto, de modo simples, no Antigo Testamento, a primeira parte da Sagrada Escritura. Alguns teólogos vão dizer, se nós pegarmos a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento é o tempo de Deus Pai, o Novo Testamento, o tempo de Deus Filho, e a Igreja, o tempo presente, é o tempo do Espírito de Deus. Quando nós olhamos toda a Bíblia, nós devemos enxergá-la do ponto de vista de história da salvação. Inclusive, indico a vocês, sobretudo a vocês, queridos pais, queridos avós, queridos padrinhos, queridos familiares dos nossos catequizandos, existe um documento muito bonito
chamado Dei Verbum, que já falei sobre ele aqui, sobre a revelação de Deus, que vai aprofundar de uma maneira mais completa o processo através do qual Deus se revelou aos seres humanos. E esse processo está narrado na Sagrada Escritura. Deus que se deixa narrar, Deus que se deixa expressar da linguagem humana. Por isso que outros teólogos dizem que a fé vem pelos ouvidos. Por isso que Deus se faz palavra, para que dos ouvidos possa chegar até o coração. Domingo passado, para quem participou da missa e escutou o evangelho comentado pelo Padre Tiago na nossa catequese, nós escutávamos o evangelho onde Jesus faz um milagre, opera um milagre, cura um surdo mudo. Jesus toca nos seus ouvidos e só depois toca na sua língua, justamente para ensinar o quê? Primeiro nós abrimos os ouvidos ao Senhor, para depois de assimilar o nosso coração a sua palavra, nós temos a capacidade de anunciá-la. A fé vem pelos ouvidos e é por isso que Deus se faz palavra, justamente para que entrando pelos ouvidos possa então chegar ao nosso coração. A primeira parte da Sagrada Escritura é o chamado Antigo Testamento, todo o início do processo pelo qual Deus cria o ser humano e mais ainda, de um modo ainda mais maravilhoso, Deus salva o ser humano, chamando sempre o ser humano à comunhão com ele. O Antigo Testamento tem início com os 5 primeiros livros da Bíblia, é sobre eles especialmente gostaria de tocar no dia de hoje. Os 5 primeiros livros da Bíblia formam um conjunto especial de livros chamado Pentateuco. Vem do grego esse termo, e penta significa 5, teukos, teuco, significa volume. Assim sendo, o nome Pentateuco significa o conjunto de 5 livros, 5 volumes, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Para o povo hebreu, para o povo judeu, os 5 primeiros livros da Bíblia recebem o nome de Torá, são a Sagrada Escritura do povo hebreu. Através desses 5 primeiros livros, são narrados os primeiros passos. Se você pegar a sua Bíblia aí, você vai encontrar o Pentateuco. 5 primeiros livros são os primeiros passos da história da salvação. Deus entrando em comunhão com o seu povo, começando do livro do Gênesis, livro da criação do mundo. É o livro do Gênesis especialmente que vai apresentar os nomes de grandes homens na fé, os chamados patriarcas. Nós começamos a narrativa do livro do Gênesis com a criação do mundo, muito famosa, né? A narração de que Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º dia Deus descansa. E assim Deus vai criando. No princípio, né, Deus criou o mundo. Deus Pai que cria pela palavra, que é Jesus Cristo, na força do seu Espírito. São 6 dias de criação. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e de uma maneira bastante distinta dos outros seres da criação, somente ao ser humano que Deus modela lá do barro e sopra. Em hebraico, Deus sopra a sua nefesh. Nefesh significa fôlego. Deus sopra o seu espírito sobre um punhado de barro, para que esse punhado de barro se torne então o ser humano. Nós somos criaturas que somos dotados do Espírito de Deus. Ele mora dentro de nós, e é justamente isso que nos diferencia dos animais, das plantas, de outras criaturas. Somente nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e somente nós somos portadores do seu Espírito. O Espírito de Deus mora dentro de cada um de nós. Também, depois da criação do mundo, nós vemos lá no comecinho do Gênesis o primeiro pecado, o pecado da origem. O ser humano que desobedece a Deus, come, por ordem da serpente, por sugestão da serpente, come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto que Deus havia proibido de comer, e a partir dessa desobediência, homem e mulher caem no pecado, escolhem praticar aquilo que Deus havia dito para não fazer e caem no pecado. A partir daí começa então uma grande história da revelação. Eles caem, mas lá com Noé, Deus vai começar a fazer um processo de aliança. Adão e Eva caem, têm filhos. Depois nós vemos lá no livro do Gênesis a arca de Noé, os 40 dias, os animaizinhos que vão entrando na arca. Depois de Noé nós temos Abraão que sai de Ur dos Caldeus e vai para a terra onde Deus havia mandado. Depois de Abraão nós temos Isaac, Jacó, e assim os primeiros grandes nomes de homens que se deixaram tocar por Deus após a queda de Adão e Eva são chamados
patriarcas. Entendamos a Bíblia dessa maneira, como uma grande história de amor entre Deus e a humanidade, história da salvação. Adão e Eva perdem essa comunhão. E depois Deus, no seu infinito amor, Deus é quem se aproxima de nós, viu, queridas crianças? Deus é quem desce, quem rasga o véu. A palavra revelação significa tirar o véu. Deus desce em encontro a nós, seres humanos, para nos chamarmos ao seu amor. Então, o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis, no grego, Gênesis vem do grego e significa origem de todas as coisas. O Gênesis tem 50 capítulos. Depois do livro do Gênesis, nós temos o livro do Êxodo, que narra a saída do povo de Deus do Egito, né? E também da primeira aliança formal que Deus faz com o povo de Deus, com seu povo, dando 10 mandamentos. Então, Adão e Eva pecam, depois Deus escolhe Abraão e promete que vai abençoar Abraão e a sua descendência. Mais tarde, no livro do Êxodo, Deus abençoa Moisés, escolhe Moisés, e em Moisés não é mais a família dele, como era a família de Abraão, mas um grande povo. Vocês poderiam, eu até dou uma sugestão, quem quiser se aprofundar melhor na história do livro do Êxodo, vale a pena assistir um filme muito bom em desenho chamado O Príncipe do Egito, do estúdio DreamWorks, o mesmo estúdio que fez filmes muito famosos, talvez da minha época, como Shrek, A Fuga das Galinhas, outros filmes bastante conhecidos pelas crianças, pelos adolescentes. A DreamWorks lançou um filme bíblico chamado Príncipe do Egito, que narra justamente no seu enredo toda a situação que o povo de Deus passou no livro do Êxodo. O povo sofria no Egito, Deus escutou o clamor deles, que eram escravos, escolheu Moisés, enviou as 10 pragas, libertou o povo e o povo atravessou o Mar Vermelho. Livro do Êxodo. O povo sai da escravidão, chega na Terra Prometida, e para que eles não voltem a cair na escravidão, não voltem a cair no pecado, Deus dá os 10 mandamentos, a primeira aliança. Então vamos lá, já são 2 livros, Gênesis, Êxodo. Depois, livro de Levítico, que trata justamente da tribo de Levi, a tribo sacerdotal. São 27 capítulos. Depois do livro do Levítico, temos o livro dos Números, ou o livro da contagem, que trata de um censo estatístico que Moisés fez do povo e dos levitas antes de sair do Monte Sinai. E por fim, nós temos o livro do Deuteronômio, uma renovação da lei que Deus deu lá no Monte Sinai a Moisés. Deus faz uma renovação feita uma renovação dessa lei no livro do Deuteronômio. O Pentateuco todo, esses 5 primeiros livros da Bíblia, ele contém ao todo 613 leis, distribuídas em 187 capítulos. O Pentateuco era o conjunto de leis do povo de Deus no povo de Israel. Nós escutamos muito, sobretudo, todas essas leis que eu estou falando, toda essa história, esses nomes, nós escutamos muito isso lá nos Santos Evangelhos. E é por isso que nós sempre devemos ler os Evangelhos, o Novo Testamento, a vida de Jesus, sabendo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento nunca pode ser desprezado, muito pelo contrário. Ele deve ser lido, já tendo em vista os Santos Evangelhos. Muita coisa, quase tudo praticamente, que acontece no Antigo Testamento vai ter a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Na semana que vem, entrando já no Novo Testamento, depois de nós passarmos aí pelo Pentateuco, pelos profetas, vamos tratar na semana que vem, pelos profetas, pelos salmos, pelos livros sapienciais, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, nós vamos entender quanto que nós precisamos entender isso tudo, compreender todo o Antigo Testamento para compreender melhor a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, a sociedade que ele vivia e o quanto que tudo isso é plenamente cumprido agora nos Santos Evangelhos, no Novo Testamento e também nas cartas de São Paulo, no Apocalipse de São João. Há 15 dias atrás, o Evangelho da Missa trazia muitas leis do Antigo Testamento que ainda eram postas em prática pelos fariseus. E Jesus vai dizer que o modo como eles cumpriam, apenas do coração para fora, estava errado. Pois bem, quando Jesus tem embates sérios com essa raça de fariseus, saduceus, escribas e mestres da lei, justamente esse embate está na interpretação
de todas essas leis do Antigo Testamento, que eram cumpridas apenas da boca para fora, mas não tinham uma transformação do coração. E Jesus fala, não basta saber apenas da boca para fora, é preciso interiorizar e ter uma mudança verdadeira de vida. É justamente a isso que a palavra de Deus deve nos levar, a uma mudança de vida. Hoje, na missa desse domingo, o apóstolo São Tiago vai nos dizer que uma fé que não se traduz em obras é uma fé morta. Por isso, durante essa semana, que a gente tome como lição de casa da catequese, no que nós podemos transformar em atitudes a nossa fé, amando mais, perdoando mais, fazendo o bem, não a quem a gente gosta, mas fazendo o bem a quem nós precisamos fazer e nem sempre gostamos. Que nós possamos crescer mais no amor à palavra de Deus e que essa palavra toque fundo nos nossos corações e nos ensine a conhecer e amar mais ao Senhor. Deus abençoe e guarde a vocês. Um grande abraço. Rezem por mim e eu rezo por vocês. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sorri como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que o